Primeira aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. Primeira aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. A palavra de Deus diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos em Tua casa, ouvindo a Tua palavra nesse momento como parte do nosso culto ao Senhor. Queremos Te dar agora nosso coração, nossos ouvidos, para dar toda a atenção à Tua palavra, aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Que isso aconteça essa noite, Pai. Não estamos aqui para ouvir homens com histórias e filosofias, mas sim a palavra que sai da Tua boca, que nos alimenta, que nos livra do erro e do engano. É essa que queremos, é essa que precisamos e Te pedimos, fala conosco agora, Pai. Pelo poder do Espírito Santo, rompe as barreiras, para que a Tua palavra faça morada em nossos corações e produza frutos em nossa vida. Que o inimigo não possa roubar a semente que será semeada essa noite. Eu entrego a Deus a minha vida ao Senhor, peço a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade. Eu oro por isso com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o apóstolo Paulo, nesse texto em 1 Coríntios, capítulo 10, ele começa a fazer uma das comparações que ele faz em algumas ocasiões entre a igreja e Israel. Paulo muitas vezes ensinava a igreja comparando estas situações. E aqui, mais uma vez, nesse texto, ele está fazendo uma comparação entre o que Israel viveu, Israel como povo de Deus, passou no passado, e o que a igreja estava vivendo nos dias de hoje. E há realmente um paralelo em que Paulo aqui aponta que nós podemos perceber, é a verdade, irmãos. Há um paralelo entre a história de Israel e a história da igreja. Nós temos que entender o texto naquilo que o Espírito Santo quer ensinar para nós hoje em dia. Veja, Paulo está dizendo da caminhada de Israel no deserto. E nós sabemos pela história que Israel saiu do Egito, aonde estava escravizado, aonde permaneceu por muitos anos, e vai ser liberto por Deus dessa escravidão para a terra que chamamos terra prometida, um lugar de bênçãos que o Senhor havia designado para o seu povo. Mas antes de chegar à terra prometida, teriam que passar pelo deserto, teriam que enfrentar as dificuldades comuns, inerentes a um deserto, a um ambiente hostil. Antes de chegar na terra da promessa, eles passariam por essas dificuldades até chegar então em Canaã. E no que isso se parece com a nossa trajetória como igreja? Somos também um povo escolhido por Deus. Somos também esse povo abençoado pelo Senhor. Estávamos também escravos antes de conhecermos a Cristo. A Bíblia chega a dizer que estávamos mortos em delitos e pecados. Escravos do pecado, escravos de Satanás, simbolicamente Faraó, em relação ao Egito. Nós também saímos do Egito, aonde nos encontrávamos num estado de escravidão pelos nossos próprios pecados. E todo cristão está rumando para uma nova Canaã. A Bíblia afirma a respeito disso. Há uma nova Canaã que nos espera, uma terra também de promessa, de bênçãos, que espera todo aquele que crê, aonde viveremos para sempre com o Senhor. E no meio do caminho entre a liberdade do Egito, do pecado,
e a Canaã nova que nos espera, estamos hoje atravessando o deserto. Que deserto é esse, amados? A nossa vida. A vida nesse mundo contaminado não deixa de ser um deserto, com suas dificuldades, com seus problemas, com as lutas, com as ameaças, com os perigos. É perigoso viver nesse mundo. E todos nós estamos hoje transitando por esse deserto, rumo à nova Canaã, que o Senhor está preparando para todos nós, para a igreja do Senhor. Então, Paulo usa esta simbologia e esta analogia para alertar a igreja em relação à caminhada atual nesse deserto da vida. Como nós devemos enfrentar essa vida para chegarmos ao final, aonde Deus quer que a gente chegue. E é nesse ponto que ele compara a trajetória de Israel no deserto com a trajetória da igreja na vida aqui nesse mundo. E ele vai falar de algumas verdades, até que no versículo 5, que nós lemos por último, ele diz o resultado que aconteceu com Israel. Entretanto, Deus não se agradou de quantos, irmãos? Da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Esse é o grande alerta que Paulo nos faz nesse texto. Ele diz que em relação a Israel, o povo de Deus, durante a trajetória entre o Egito e a terra prometida, a maioria deles não agradou a Deus. Deus não se agradou do comportamento, da atitude, da obediência de cada um, razão pela qual esta grande maioria morreu pelo deserto. Quando olhamos para a igreja, também podemos chegar a essa conclusão. Até porque Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O joio habita hoje no meio do trigo, e na consumação serão separados. E pelo que o Senhor diz, parece-me que o trigo é minoria. A maioria deles se perderá nesse deserto. A maioria das pessoas que hoje estão na igreja, frequentam uma igreja, ficará no deserto. Assim como aconteceu com Israel, cuja maioria das pessoas que compunham aquele povo morreu no caminho e não chegou ao final, e a razão é explicada por Paulo. Não sobreviveram, não chegaram, porque Deus não se agradou da atitude de cada um deles. Então, amados, esse texto nos serve como alerta. Do que Deus não se agradou? O que nós devemos fazer para não cairmos nesse grande grupo de maioria que vai ficar no deserto nesse mundo e que não vai chegar a Canaã, para onde o Senhor está nos mandando? Essa é uma realidade que nós temos que refletir essa noite. Uma coisa eu tenho certeza: o plano de Deus, o desejo de Deus é que todos cheguemos a Canaã. Concorda comigo? Deus não chamou um povo para que esse povo fique prostrado no deserto. O desejo de Deus, quando libertou Israel do Egito, não era que nenhum deles ficasse no deserto, mas que todos chegassem a Canaã. Mas nem toda vontade de Deus se cumpre, irmãos. Nem toda. A Bíblia diz no Novo Testamento que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Porque Deus quer que as pessoas sejam salvas. Deus deseja que elas cheguem a Canaã, cheguem ao céu. Mas todos serão salvos? Certamente que não. É uma vontade, é um desejo de Deus que não se cumpre. Por quê? Porque Deus condicionou estas coisas. E assim também não era o propósito inicial de Deus, que aqueles que ele chamou de povo, que ele chamou de filhos, que a maioria deles morressem no deserto. Não era vontade nem que a minoria morresse, que dirá a maioria, né? Talvez seja uma grande decepção para o coração de Deus. Assim como também hoje na igreja, a vontade de Deus é que toda a igreja suba com o Senhor, que toda a igreja chegue a Canaã. Mas a realidade que Paulo aqui retrata é a mesma. A maioria certamente não chegará lá, e o pior, pelos mesmos motivos que ele está aqui nos alertando. E por que isso é tão importante? Porque nós estamos nesse deserto da vida, irmãos. E eu não creio que estar num deserto é algo confortável. Estar no mundo não é algo confortável.
Por isso o apóstolo Paulo certa vez disse que para ele era melhor morrer e estar com Cristo, porque é muito melhor do que estar nesse mundo enfrentando as lutas, as batalhas e as dificuldades. Mas ele enfrentou e completou a sua carreira e sabia, tinha certeza que a sua coroa estava reservada. Mas se olhasse realmente para o que é melhor, melhor é a nova Canaã. É infinitamente melhor do que a nossa vida aqui. Por isso a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não consegue imaginar como é a nova Canaã. Ninguém consegue conceber, por melhor que seja a vida de alguém nesse mundo, não é comparável ao que nos espera. Então isso é uma certeza, mas a realidade agora é que o deserto não é fácil. Irmãos, a vida não é fácil. Duvido que alguém aqui tenha vida fácil. Você pode ter uma condição até um pouco melhor, mas a vida não é fácil. Ela tem desafios, ela tem perigos, ela tem angústias, ela apresenta problemas, coisas acontecem. Não é fácil andar no deserto. Não é fácil viver nesse mundo. E olhando para o deserto propriamente dito, queridos, é muito fácil alguém se perder no deserto. Se eu pegar você de helicóptero e jogar você lá no meio do deserto, um deserto grande, sei lá, o deserto do Saara, mais conhecido aí, como é que você acha o caminho de volta? É muito fácil se perder no deserto. Por quê? Porque você não tem referência, não tem GPS, entendeu? Não tem bússola, você não sabe para onde vai. Para todos os lados você vê areia, terra. Não sabe para que lado você vai. Então é muito fácil se perder no deserto. É muito fácil perder o rumo nesse mundo. Porque somos atraídos por uma série de coisas, somos enganados por outras. Você já viu que no deserto as pessoas têm miragens, né? A fome, a sede começa a fazer ver coisas. Ela vê um oásis e não é um oásis. Já viu? Isso aparecia muito em filme, desenho animado. Corria lá e começava a comer areia, pensando que estava bebendo água. Porque ela é facilmente enganada por aquele ambiente. No mundo que hoje eu chamo de deserto, isso também é muito comum acontecer. As pessoas são enganadas, são iludidas. De repente estão comendo areia pensando que estão bebendo água. E estão sofrendo terrivelmente por causa disso. Então, é muito perigoso viver no mundo que nós estamos, irmãos. Não há referência e a chance de se perder é muito grande. A chance dos nossos jovens, das nossas crianças se perderem é muito grande. Porque esse deserto não é fácil. A maioria morrerá no deserto. Foi o que aconteceu com Israel. Mas Deus, em sua misericórdia, nos deixou uma grande bússola, irmãos. Nos deixou um grande GPS. Deus nos deixou a sua palavra. A orientação que eu preciso para saber o caminho. A orientação que eu preciso para saber para onde ir, o que fazer e como fazer. Está tudo determinado na palavra. Israel também tinha esta bússola. E tinha até mais. Porque tinha Moisés que falava com Deus, via as manifestações de Deus, via a direção que o Senhor queria para eles, mas mesmo assim se perderam no deserto e a maioria não chegou em Canaã. Nós temos hoje uma bússola maravilhosa, a palavra de Deus para nos orientar, até mais abundante do que tinha Israel naquele momento. Pensa, amados, a Bíblia que tem hoje em suas mãos, com 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, não estava disponível para Israel naquele momento. Naquele momento estavam sendo escritos os primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Era o início de tudo. Mas eles tinham a orientação que Deus dava a Moisés e transmitia a eles essa palavra, para que não errassem. Era só obedecer, era só fazer como foi mandado, e eles chegariam ao lugar certo. Irmão, se você obedecer a bússola, não vou nem dizer o GPS, que o GPS às vezes apronta umas, né, irmão? Leva você para a favela. Mas a bússola não tem como errar. Se você obedecer, se a bússola está indicando o norte,
acredita que é o norte, tá bom, irmão? Não vai ser diferente. Se você obedecer, você vai chegar lá. Não tem como errar. A bússola é a palavra de Deus. Deus deu a orientação, era só obedecer. Se obedecesse, chegava. Mas por que tantos morreram? Porque Deus não se agradou da maioria deles. E por que não? Porque não obedeceram. E aí, morreram no caminho. É o que a história nos mostra e é o que a gente vai ver aqui essa noite. Deus nos deixou a bússola, a palavra, a ordem, os mandamentos, para que a gente obedeça e chegue lá. Eu quero chegar em Canaã, irmãos, mas eu não quero ir pelo meu caminho, eu quero ir pelo caminho de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem desvio, não tem opção. É o caminho que Deus determinou. Eu não tenho liberdade para escolher dentro do caminho outra alternativa. A liberdade que eu tenho é escolher, vou pelo caminho ou não vou. Agora, se vou, é do jeito que Deus mandou. Não pode ser do meu jeito, não tem que ser do meu jeito. E toda vez que a gente tenta do nosso jeito, a coisa dá errada. Então, esse texto vai nos ensinar essa noite. Vai nos dizer tudo aquilo que Deus quer mostrar para que a gente vença o deserto e a gente chegue em Canaã, ao final da nossa caminhada. É muito triste saber que você caminhou em vão. Muitos daqueles caminharam 40 anos no deserto, mas morreram antes de chegar lá. Foi uma caminhada em vão. Não valeu a pena, porque não gerou, não produziu o resultado que tantos eles queriam. E isso pode acontecer com muitos de nós. O joio não vai chegar lá, só o trigo. O joio será separado. Os poucos escolhidos chegarão, mas os muitos chamados não chegarão. Então a gente não quer ficar nessa situação. E o que fazer, segundo a palavra de Deus, para a gente passar por esse deserto e chegar ao final? A primeira coisa eu já praticamente disse a você nessa introdução: obedecer. Obedecer é a garantia de que eu vou pelo caminho certo, é a garantia de que eu não vou errar. Obediência é o que Deus espera. Leia comigo Êxodo, capítulo 13, versículo 21. No livro de Êxodo, lá no início da sua Bíblia, capítulo 13, versículo 21, a palavra de Deus diz: o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O Senhor ia adiante. Agora volta lá no texto de Paulo, em 1 Coríntios 10. Paulo começa dizendo assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Do que Paulo está tentando lembrar os seus compatriotas? Todos eram herdeiros desse povo. Todos eram herdeiros de Moisés e de todos esses personagens do Antigo Testamento. Paulo está aqui lembrando, dizendo, não esqueçam que os nossos pais, os nossos antepassados, viveram estas experiências. E nós lemos aqui em Êxodo o milagre que Deus fazia para guiá-los no deserto. Diz a Bíblia que havia uma coluna de nuvem durante o dia, que era a bússola, a direção. É para lá que temos que ir. E à noite, um fogo que iluminava, que também guiava, dava direção, para que eles pudessem caminhar no deserto, tanto de dia quanto de noite. E Paulo está lembrando, os nossos pais, os nossos antepassados, eles estiveram todos debaixo dessa nuvem. Todos eles passaram pelo mar, o Mar Vermelho, que foi aberto por Moisés, e foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, Deus mostrou o caminho. Era preciso seguir o caminho.
era preciso seguir a nuvem, era preciso seguir o fogo. Se eu não fosse por esse caminho, jamais chegaria. Primeira necessidade, obediência ao caminho que Deus está estabelecendo, ao método que Deus está mostrando. A nuvem e o fogo era que guiava, e é a nuvem e o fogo que eu devo seguir. Não qualquer outra ideia. Imagina o povo no deserto decidindo de repente dizer, não vou atrás da nuvem, não vou atrás do fogo, não, eu vou por outro caminho. Se perderiam ainda mais cedo, ainda de maneira mais precoce. Então era preciso seguir a direção de Deus. E diz a Bíblia também que quando a nuvem parava, o povo parava, acampava. Quando a nuvem prosseguia, o povo prosseguia. Sempre seguindo a nuvem. Aquilo que Deus tinha colocado para guiar, mostrando a hora de ir, mostrando a hora de parar. Quer atravessar o deserto, meu irmão? Faça assim todo o tempo. Só ande quando Deus mandar, só pare quando Deus mandar. Não vá pelo seu caminho, vá pelo caminho que Deus está estabelecendo e te guiando nessa caminhada. Quando a nuvem partia, era hora de partir, e é assim que eles faziam. Então, se eu quiser vencer no deserto, eu preciso obedecer à direção de Deus. Não dá para andar nesse mundo sem prumo, irmãos. Não dá para andar nesse mundo tomando as decisões pela minha cabeça. Eu preciso aprender a seguir os sinais de Deus. Eu preciso aprender a andar no passo de Deus. Quando Deus mandar andar, eu ando. Quando mandar parar, eu paro. Assim deve ser para que eu possa vencer esse deserto. E Deus é o nosso referencial. Ele sabe o que é melhor para mim. Se Ele mandou parar, é para parar. Se Ele mandar parar e eu não parar, o que vai acontecer? Provavelmente vou quebrar a cara. Se Ele mandou ir, é para ir, não é para parar. Então eu tenho que andar no passo de Deus. É assim que nós vamos viver nessa vida, se quisermos chegar a Canaã. Segundo exemplo que Paulo está aqui nos dando. Um outro texto também no livro de Êxodo, que eu quero ler contigo, está em Êxodo 17, versículo número 6. Êxodo 17, 6 diz: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Voltando ao texto de Paulo, no versículo 4, Paulo lembra ao povo o seguinte: E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Moisés diz aqui no capítulo 17 que o povo bebeu água oriunda de uma pedra, e ali foi saciado. E Paulo compara e faz uma analogia dizendo que essa pedra era Cristo. Ele coloca Cristo lá no Antigo Testamento. Ele coloca Jesus muito antes de Jesus ter nascido, já ali como ligação, como direção também para o povo de Deus. E diz, todos beberam desta água. E hoje nós bebemos desta mesma fonte, e esta fonte é Cristo. Quero viver no deserto. Sabe o que eu preciso? Água é fundamental. Concorda comigo, irmão? Ninguém consegue sobreviver sem água. Sem água você dura muito menos tempo do que sem comida. Sem comida você consegue ficar aí 2 semanas ou mais. Mas sem água você morre rapidamente num deserto. E Deus, de forma milagrosa, providenciou água para aquele povo. E hoje nós temos esta mesma pedra, segundo Paulo está nos dizendo, que ainda hoje é a água que nós precisamos para viver na seca deste deserto. Então eu tenho que beber desta água se eu quiser viver nessa vida. Se eu quiser atravessar essa vida e chegar em Canaã, eu não consigo fazer sem beber dessa água. Sem essa água, e essa água tem um sentido espiritual, eu não vou chegar lá. Eu vou viver e vou morrer aqui no deserto. Então essa água que é Cristo, dessa pedra que é a pedra fundamental na minha vida, eu preciso dela, mesmo se eu não estiver com sede. Dá para entender isso?
eu preciso dela mesmo que eu não estiver com sede, porque ela é parte da minha vida, ela é essencial para a minha vida. Eu preciso encarar essa realidade. E Jesus fala sobre isso em João capítulo 4, quero ler com você, quando ele conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 10 até o versículo 14, está escrito assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e também os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Está falando da água natural, da água que a gente tem aí à nossa disposição. Mas no verso 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É dessa água que Paulo está falando. Essa água só quem tem para dar é Cristo. A água milagrosa que sai da pedra no meio do deserto, só quem dá é Deus. Não é uma água que o homem descobre porque cavou um poço artesiano, mas é uma água que vem do Senhor. A água do poço, ela mata a sede por alguns momentos, mas a água que vem do Senhor, a água do milagre, ela faz com que eu seja saciado para sempre. É essa água que vai me sustentar durante a caminhada, na vida que estamos levando. Qualquer outro tipo de água, você bebe, mata a sede, daqui a pouco está com sede de novo, precisa de mais um pouco. Mas essa água, ela sustenta a gente por toda a caminhada. Ainda falando disso, Jesus diz em João capítulo 7, versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, faça o quê? Hein? Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Crer nele, de acordo com as Escrituras, o interior brota. Como ele disse à mulher samaritana: a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, ela vai ser uma fonte em você. Você será uma fonte. Você será uma fonte abençoada por Deus. Essa água que é essencial para a gente atravessar o deserto. Você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas se não tiver essa água, você morre no deserto. Se não tiver isso, a tua vida seca espiritualmente e no final você ficará como aquela maioria prostrada no deserto. Sem água a gente fica desidratado, irmãos. O deserto é um lugar perigoso, cheio de ameaças. O mundo é um lugar assim, cheio de pecado, cheio de vícios, cheio de coisas ruins. E se essa água não estiver te saciando, você vai provar alguma dessa que o mundo te dá. E jamais se saciará e certamente sofrerá as consequências da sua escolha. Só essa água que vem da pedra, que se chama Jesus, como disse Paulo, a pedra era Cristo, só essa água pode saciar a nossa sede. Outra coisa que o texto me diz é que no deserto, além da água, eu também preciso de comida. Preciso ou não? Eu bebo água, isso é bom, mas a comida também faz falta. E da mesma maneira, Deus providenciou comida para aquele povo. Volta lá em Êxodo 16, agora. Êxodo capítulo 16, versículo 35. A palavra de Deus diz assim: e comeram os filhos de Israel maná, quanto tempo? 40 anos, até que entraram em terra habitada, e comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Quanto tempo Deus providenciou isso, irmãos? 40 anos. No deserto, aonde nada nasce, aonde o que se planta não dá, aonde nada frutifica,
O milagre aconteceu, a comida veio de Deus durante os 40 anos que ali passaram. Volta ao texto de Paulo, 1 aos Coríntios 10, versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, vindo do céu. Paulo diz, os nossos antepassados experimentaram esta bênção, este milagre de comer algo que veio do céu para sustentá-los. Todos os dias no deserto, eles se alimentaram de maneira sobrenatural. E conosco, irmãos, como é que a gente come nesse deserto que estamos aí vivendo? Vai amanhã na churrascaria? Vai amanhã em algum restaurante legal? Pode até te dar algum prazer por algum tempo, mas não vai sustentar a tua vida nesse deserto. Esses alimentos todos que a gente pode comer, até às vezes com glutonaria, né? Tudo isso que a gente pode comer, encher a barriga, não vai encher, não vai sustentar a vida espiritual de ninguém. Se não tiver um alimento espiritual, você não vence o deserto. Só comendo feijão com arroz, estrogonofe, churrasco, você não vence esse deserto. Só comendo o manjar espiritual. O alimento que vem do Senhor para nós. E esse alimento, esse maná, continua ainda à nossa disposição. Sabe qual é esse alimento? A palavra de Deus. A palavra é o alimento. Já viu quantos louvores a gente canta que falam isso? Tua palavra é o meu alimento. A palavra de Deus alimenta a todos nós e é um alimento espiritual. Esse alimento é o pão que sustenta. E é esse alimento que vai fazer a gente ter força para atravessar o deserto, seja quantos anos durar a nossa vida e chegarmos lá em Canaã. É esse alimento que vai nos sustentar. Veja comigo o que diz a Bíblia no Salmo número 1, que todo mundo conhece. No Salmo número 1, a palavra de Deus, ela fala desse alimento, irmãos. Presta atenção, Salmo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Por isso, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por que ele é essa árvore? Porque ele medita na lei do Senhor, na palavra de Deus. Palavra de Deus é o seu alimento. Então, ele consegue viver nesse deserto. Ele é como uma árvore plantada junto às águas. Mesmo quando não tem água, ele é como essa árvore, entendeu? Ele é como esta árvore, plantada junto às águas que de lá se alimentam. Por quê? Porque ele medita na palavra de Deus, porque ele se alimenta dessa palavra. E quando Jesus falou também ao povo, ele fez uma alusão, dizendo que essa palavra, esse maná, hoje é o Senhor, o próprio Senhor Jesus. Leia comigo a palavra de Deus em João capítulo 6, versículo 35. Verso 35, Jesus diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o quê? O pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. As duas necessidades básicas do ser humano para sobreviver no deserto, água e comida. Ele diz, eu sou. A pedra da qual você tira a água. O pão vivo que desceu do céu, em alusão ao maná que caía do céu diariamente. Jesus disse, hoje o maná sou eu. Sou eu o maná que te sustentará durante os 40 ou mais anos da tua caminhada no deserto. É no Senhor que nós teremos o sustento. É na palavra, na orientação de Deus, na água espiritual que Ele nos dá, que supre a sede, que sacia, que traz paz, que traz contentamento. É assim que a gente vai atravessar o deserto. Ninguém atravessa o deserto descontente, reclamando.
Por que a maioria deles não chegou lá? Olha para a travessia no deserto, vê quantas vezes aquele povo murmurou, reclamou, blasfemou, xingou Deus, arrumou bezerro de ouro. Vê quantas coisas fizeram, tudo por insatisfação. Ah, eu quero pepino, eu quero melão, eu quero cebola, eu quero carne, eu quero isso, eu quero aquilo. E desdenhavam do que Deus estava dando. Mas Jesus disse: quem crê em mim, jamais terá fome, jamais terá sede, será satisfeito. Não terá de repente o que quer, mas terá o que eu estou dando, que sustenta e que é suficiente para você atravessar o deserto dessa vida e chegar na nova Canaã que o Senhor está preparando para nós. Ainda em João capítulo 6, no versículo 48 ao 51, Jesus repete mais uma vez: eu sou o pão da vida. E aí ele cita diretamente essa analogia de Paulo. Vossos pais, antepassados, comeram o maná no deserto e morreram. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É isso que ele está dizendo. Todos que comeram aquele maná durante os 40 anos, a maioria deles morreu no deserto, porque Deus não se agradou. Jesus está dizendo: vossos pais comeram esse maná, mas morreram. Mas aqui comigo é diferente. Se você realmente se alimentar de mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, você vai atravessar esse deserto, você não vai morrer no deserto, você vai chegar à nova Canaã. Essa é a promessa que o Senhor está aqui nos fazendo e que Paulo estava também ali nos lembrando. Volta lá em Êxodo capítulo 19, tem também aqui uma analogia citada por Paulo e que é importante para a nossa caminhada nesse deserto. Êxodo capítulo número 19, versículo 3, está escrito assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Moisés subiu ao monte para falar com Deus, para ali ter um momento de comunhão com Deus. Moisés subia aquele monte e ali Deus falava com ele. A Bíblia chega a dizer que face a face ele experimentava esse contato direto com Deus. E quando ele falava com Deus, Deus dizia tudo o que ele tinha que fazer. Toda a direção que ele precisava trazer para o povo, o Senhor falava com ele naquele momento de comunhão, naquele momento de presença, naquela conversa, naquela busca que ele trazia ali para ficar diante de Deus. Então, o que isso me mostra? Para eu vencer no deserto, eu também preciso dessa comunhão. Eu preciso desse monte. Mas não é um monte físico, né? Que alguns irmãos vão orar no monte, porque acham que a oração no monte é mais poderosa do que a que faz aqui embaixo. Irmão, não é pelo muito falar que serão ouvidos, não é pelo lugar da oração que vai haver diferença, se é no monte, se é debaixo da terra, não importa, se é na sua cama, seu pai vem em secreto e secreto te recompensa. Entende? Não é o lugar, mas o monte aqui citado também é encarado de forma analógica, como foi com o pão, como foi com a água, é simbólico. Esse monte é a presença de Deus, que nós precisamos buscar, como Moisés buscava. Eu quero falar com Deus, ele subia, ele se isolava e ali ele buscava o Senhor. E Deus falava com ele, dava direção, mostrava o caminho, dava as instruções, dizia tudo que era preciso ser feito. Então, se eu quero vencer esse deserto, eu também preciso ter essa comunhão com Deus, irmãos. Eu preciso ter esse momento no monte. Eu preciso ter esse momento a sós para ouvir a direção, para ouvir o que Deus quer que eu faça. Senão eu não vou vencer. Não dá para um crente vencer sem orar. Não dá, irmãos. Nossa arma é a oração. Essa é esse nosso instrumento de comunhão com Deus. É a nossa conversa com o Senhor. É a conversa em que você fala e ouve Deus te instruir
assim como acontecia com Moisés, dizendo, vai por aqui, não vai por ali, faça desse jeito, não faça daquele. É assim que tem que ser. Todos nós temos que ter essa comunhão com Deus, senão não chegaremos lá, não conseguiremos chegar em Canaã, não venceremos sem a oração. E por fim, eu quero também lembrar a você um texto em Êxodo, capítulo 25. Vai lá no livro de Êxodo, no capítulo 25. No versículo 1 e 2 e também no versículo 8, está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Diz a palavra no verso 1 e 2. Agora veja o versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Qual a instrução que Deus está aqui trazendo a Moisés? Construir o santuário. Com que propósito? Construir um tabernáculo, uma casa para Deus. Deus não precisa de casa. Ninguém consegue conter Deus numas paredes, é verdade. Mas foi Deus que mandou construir a casa. Por que será que Deus mandou construir? Ele mesmo disse aqui, para que eu tenha comunhão com eles, para que eles possam ter comunhão comigo. Deus instruiu o povo a ter um tabernáculo, a ter um lugar em que o povo se reúna. O que eu quero dizer com isso? Amado, nós precisamos ser a igreja do Senhor. Nós precisamos estar na igreja do Senhor. Se no mundo está difícil, irmãos, é onde eu vou achar o conforto que eu preciso. É na igreja do Senhor, é na comunhão, no lugar que Deus mandou construir para que eu possa me reunir com os meus irmãos e ter também ali comunhão com o Senhor. Deus deu essa orientação a Israel já no deserto. Eles construíram o tabernáculo e andavam com o tabernáculo, o transportavam durante os 40 anos. Ele era transportado de um lugar para o outro. Um lugar que foi construído com as ofertas do povo, para que o povo tivesse a oportunidade de ter ali um lugar espiritual para estar com Deus e poder enfrentar essa caminhada. Eu vejo alguns hoje em dia, irmãos, recusando estar na igreja. A Bíblia já dizia naquela época em Hebreus, não deixeis de vos congregar como é costume de alguns. Hoje em dia nós temos uma penca de gente chamada desigrejados. Você já ouviu falar disso? São aqueles que acham que estão muito bem vivendo com Deus longe da igreja. Talvez decepcionados, porque a igreja é um lugar complicado, que é habitado por pessoas que tanto quanto eu e você cometem erros, não é? Talvez até pelos escândalos que muitos hoje promovem dentro da igreja, mau testemunho de pastores, de obreiros, comportamento errado. Então essas pessoas se sentem apoiadas por isso a serem contra a igreja. Só que a existência da igreja é algo que foi determinado por Deus. Embora Deus não precise de um templo, ele mandou que fosse construído o tabernáculo. Depois, mais adiante, ele apoia a construção do templo. Por quê? Já que Deus não precisa, porque nós precisamos. Deus não precisa, mas nós precisamos. Ninguém vai chegar, ninguém vai vencer nesse deserto sem igreja. Eu não vejo nenhum desigrejado com sucesso, irmãos. Eu não vi ainda nenhum desigrejado chegar em Canaã. Ainda não vi. Ainda não vi nenhum desigrejado com a vida bem, tranquila, legal. Não vi. E não vou ver. Porque nós precisamos da igreja do Senhor. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos desse porto seguro para a nossa vida. Se a igreja é boa ou ruim, ela é boa ou ruim por causa da gente, já que somos nós a igreja. A igreja não é um organismo independente. A igreja é formada pelos seus membros. A qualidade da igreja
não depende nem do pastor. Se o pastor é ruim, mas os membros são bons, a igreja fica boa, concorda? Ou será que um consegue estragar tudo, tendo a maioria de pessoas boas? Então, nós é que fazemos a igreja. Somos nós que geramos a qualidade da igreja. Ela é amável, se você for amável. Ela é receptiva, se você for uma pessoa receptiva. Entende isso? Somos nós que fazemos a igreja. Mas nós precisamos dela. É o porto seguro, aonde a gente vem se congregar e vai recuperar as forças, a energia, receber o alimento que alimenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir da pregação, diz a Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Razão porque Deus não se agradou da maioria deles, por isso ficaram prostrados no deserto. O que agrada a Deus? A fé. Qual a origem da fé? Ouvir a pregação. Aonde eu vou ouvir? Pela internet. É na igreja do Senhor, aonde nós congregamos, aonde nós nos fortalecemos mutuamente para amanhã a gente ir lá para o mundo, lá para o deserto que te espera lá no teu trabalho, onde você vive, e você conseguir vencer mais um dia, você conseguir superar mais uma barreira, mais uma dificuldade, até chegar em Canaã. Nenhuma das dificuldades vai vencer a gente, nós é que vamos vencê-las. Porque estamos na igreja, estamos buscando a Deus, estamos em comunhão, estamos nos alimentando com a palavra. Isso faz diferença, irmãos. Ninguém sozinho vai ter um relacionamento com Deus tão completo quanto teria numa igreja, em comunhão com os irmãos, na aliança do Senhor. Não há como fazer isso de forma autônoma. Precisamos do tabernáculo. E segundo nos diz o salmista, e eu quero terminar lendo contigo o Salmo número 84, um texto bastante conhecido. O salmista fala da casa do Senhor nesses termos, versículo 3 e versículo 10. Ele diz assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu achei o lugar, a casa do Senhor. Eu achei o lugar onde eu vou criar os meus filhotes, na casa do Senhor. Eu achei, da mesma forma que o pardal encontrou, eu encontrei também. Encontrei a casa do Senhor. Versículo 10 diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Aonde são as tendas da perversidade? Qualquer lugar que não seja a casa do Senhor é a tenda da perversidade. É o seu trabalho para onde você vai amanhã, é o mundo onde você vai viver, as pessoas com quem você vai conversar, é o deserto que nós estamos atravessando, são as tendas da perversidade. Mas é melhor estar à porta da casa do que permanecer nas tendas da adversidade, como diz aqui a palavra de Deus. Então é na casa do Senhor que nós temos o porto seguro para criar os nossos filhos, para lutar juntos uns pelos outros, para vencer o deserto e chegar na Canaã. Eu quero chegar lá. Você quer? A atitude é sua, a atitude é minha. O que eu escolho? Que caminho eu tomo? O que eu quero para mim? Que água eu quero beber? Que comida eu quero comer? Da onde quero tirar o meu alimento? A quem quero obedecer? Que lugar quero frequentar? Tudo isso vai influenciar se você vai ou não chegar em Canaã. Pode ser que a maioria, como diz o texto, possa morrer no deserto, porque Deus não se agradou da maioria deles. Amados, o Egito ficou para trás. A gente agora está atravessando o deserto para chegar em Canaã. E é lá que eu quero chegar. Não aceite nenhum outro lugar que não seja o lugar que Deus preparou para você. Não há nenhum lugar onde você possa sair que seja melhor do que o lugar que Deus preparou para você. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração junto contigo. Se você está enfrentando lutas, dificuldades, deserto,
Quero te dizer que isso é normal, isso faz parte da vida, faz parte enfrentarmos, passarmos, mas vencermos. Chegar ao final é o projeto de Deus para você e para mim. Por isso, ora comigo nesse momento. Se você está na prova, na luta, tome a decisão certa, faça o que é certo, obedeça a palavra de Deus, se alimente corretamente, beba o que deve ser bebido, aquilo que é espiritual, habite na casa do Senhor, faça dela o teu ninho. Esse é o caminho para você chegar lá. Sozinho você jamais chegará. Em grupo a maioria não chegará, que dirá só. Fala com Deus agora. Pai, eu te peço nessa noite, Senhor, que a tua palavra convença os nossos corações da necessidade de uma mudança de rumo em nossas vidas, da necessidade de uma mudança de prioridades, para que nós todos aqui possamos ser do grupo que vai chegar lá, não da maioria. Eu não quero ser maioria, Senhor, eu quero ser minoria, eu quero ser dos poucos escolhidos, Pai. Eu não quero ser a maioria, mas eu quero chegar lá. Eu quero chegar ao final, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero beber da tua fonte, eu quero comer da tua comida, eu quero habitar na tua casa, eu quero viver minha vida assim, Senhor, porque ao final dela eu quero chegar em Canaã. Eu quero desfrutar de todas as bênçãos que são muito maiores do que qualquer uma que eu possa desfrutar agora. Fala com meu irmão, com a minha irmã essa noite, Pai, para que isso também seja o propósito e o alvo da vida deles. Que cada um deles agora tome a decisão de buscar esse alvo, de caminhar para lá e não parar na caminhada nem voltar atrás, para que possa chegar ao fim dela. É o que eu te peço, abençoando meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.